da gente receber Fábio Fares, especialista em análise macro. Seja sempre muito bem-vindo, Fábio. Prazer falar contigo. Bom dia, Paula, Felipe, Vandique, Maurílio, tudo bom? Obrigado. Tudo certo. Fábio, bom dia. Bom, a gente até já estava se falando anteriormente, né? Até citei aqui no meu comentário você antes, que peguei ali um pouco da tua leitura, enfim, né? A gente teve esse dado do PIB hoje, a atividade talvez na leitura ali mostrando, né, que está a economia desacelerando moderadamente, mercado tentando, acho que, pegar ali o copo mais cheio, né? A gente está vendo uma reação positiva do mercado hoje, vimos ainda aqueles dados de auxílio-desemprego se mantendo acima dos 230 mil. O mercado ainda coloca chances de 2 cortes este ano, né? Até já citei aqui que você não está ali tão otimista assim como o mercado, acha que ainda é cedo de fato para pensar neste corte agora em setembro, mas queria um pouco da tua leitura, né? De fato, em relação a estes dados de hoje e a sua expectativa aí para o início do corte de juros pelo FED. Paula, a gente chegou num momento aqui na economia americana que o FED está muito confortável. Ele não tem por que se antecipar a corte de juros no momento que o desemprego vem aumentando levemente. Ele vai precisar ver os dados oficiais agora no começo do mês, porque a gente tem agora, nas últimas 4 semanas, a maior média de pedidos de seguro-desemprego desde a pandemia. Está se mantendo em 236 mil na média, o que mostra que o desemprego começou a aparecer. Só que ainda muito marginal para o número cheio. A gente foi de 3,8% para 4%. Acima de 4% pode começar a incomodar o FED, mas assim, ele está piorando muito devagar. E, por um outro lado, a atividade ainda se mostra resiliente, o PIB veio em linha com o esperado, pedidos de bem duráveis veio mais forte, era esperado uma retração, ele veio positivo, e a gente vai ter o PCI amanhã, que provavelmente vai vir em linha com o CPI e com o PPI, mostrando que a inflação lentamente continua caindo. Logo, economia ainda saudável, o desemprego não está em níveis de incomodar para uma desaceleração brusca da economia. E com a inflação voltando devagar a ceder, o FED não precisa fazer nada nesse momento. O mercado, óbvio, vai criar expectativas e vai tentar sempre se antecipar, mas até pelos discursos dos membros do FED, eles estão confortáveis agora que aquele repique de inflação passou e o medo de ter que mexer em juros passou. Eu acredito que o FED vai esperar a coisa ficar mais feia, ver uma degradação maior do cenário econômico para começar a se mexer. Senão, ele vai empurrando até, de repente, novembro, dezembro, para fazer apenas um corte em 24. Fábio, muito bom dia para você. É sempre um prazer conversar contigo. Eu estou notando uma diferença, né, de postura, inclusive em relação a alguns dirigentes do Banco Central americano, porque tempos atrás, a gente via até um alinhamento de postura, um alinhamento de discurso, eles muito vocais ali em alguns pontos, né? Principalmente em relação à inflação, dinâmica, atividade, emprego, enfim. E dizendo que talvez corte, talvez não... Mas eles tinham um alinhamento. E agora, nas últimas falas dos dirigentes, a gente percebe sinais mistos, né? Alguns falando que até tem um espaço para cortar, outros já falando que não tem espaço. Óbvio, todos em uníssono falando que precisa ficar de olho nos dados. Mas eu queria saber se você percebeu, se tem essa percepção de que eles estavam mais unidos, estavam mais alinhados e agora parece que os dirigentes do FED estão tomando falas com as suas próprias línguas, né? Não rumando com as suas próprias pernas, mas eu queria entender se você percebeu isso, se o mercado está percebendo essa divisão de postura também em relação aos membros do FED. Eu acredito que é natural, Felipe, a partir do momento que o pior momento já passou e que você tinha que ter os dirigentes todos vigilantes e sendo rígidos, inclusive com as suas falas, porque a gente sempre está tentando pegar alguma coisa no ar, até da maneira como a pessoa se expressa nesses momentos. E mostrar uma unidade em momentos de tensão é essencial para mostrar que está todo mundo
no mesmo objetivo. Com a melhora da situação do Fed em termos de uma inflação voltando gradativamente a ceder, a atividade não estar deteriorando como se imaginava, o desemprego, o mercado de trabalho ainda aquecido, cada um começa a opinar da sua forma da necessidade. Agora, vamos ser justos. O core de todos os discursos é a mesma coisa. Olha, uns falam que pode ter um corte, outros falam que pode ser melhor esperar o ano que vem. Ninguém destoa do 8,80. Está todo mundo do mesmo lado, só com uma diferença de velocidade. Ninguém, em nenhum momento, algum membro foi para o lado contrário, o que a gente costumava ver no passado, do bom menino, do mau menino, que eles faziam. Vinha um, se era muito duro, aí o outro jogava um pouco de panos quentes. Está todo mundo falando a mesma coisa. Olha, não precisamos ter pressa. Na minha opinião, talvez não temos necessidade de ver cortes esse ano. Outros, olha, a deterioração está começando, talvez seja necessário um ajuste fino para o final do ano, mas sem pressa. Então, é um discurso alinhado, atemporal, onde cada um põe a prioridade de repente é melhor começar cedo, de repente é melhor continuar empurrando para começar depois, quando tiverem sinais mais claros, mas todos na mesma direção. Eu acho que isso é mais importante do que estar ajustado no timing exato. Está todo mundo com a mesma visão, só com tempos diferentes de quando começar o ajuste. Ô Fábio, e eu queria entender um pouco da sua visão também a respeito do teste de estresse feito com os bancos pelo Banco Central americano, que diz, olha, os bancos estão bem preparados para passar por algumas situações um pouco mais incômodas, mais difíceis, mas eles mostram alguns sinais piores do que o do ano passado. Desde todo aquele evento com bancos, né, que a gente teve nos Estados Unidos, esse teste de estresse aí acabou ficando, né, em evidência, mercado de olho, o que o Federal Reserve monitora, como monitora, os resultados desses testes. Foi um ponto importante, foi um evento importante nessa leitura, até por conta da dinâmica econômica dos Estados Unidos, o teste de estresse realizado pelo Banco Central americano nas instituições financeiras? Não, Felipe, eu acho que o teste que saiu ontem acabou sendo um evento tranquilo, não trouxe nenhuma novidade, já era esperado ver os bancos com prejuízos, né? O que assustou um pouco foi os prejuízos um pouco maior por causa da marcação a mercado, e a gente viu que os regionais com os cálculos de patrimônio um pouco menor, fica aquele medo de alguma coisa, mas você vê que o mercado hoje está até ignorando isso, por quê? Porque já era esperado. O grande X da questão do mercado em relação aos bancos pequenos, principalmente, e tem muito barulho sobre isso, e até um barulho errado, é o medo dos imóveis comerciais, das hipotecas, o que estão tendo grandes prejuízos. E a gente viu nos balanços dos bancos que não tem nenhuma grande concentração. Esses testes de estresse ajudam a trazer a atualização, principalmente dos livros de marcação a mercado, porque, querendo ou não, a turma está entubada de treasuries, que são os grandes compradores hoje, são os bancos americanos, entubada de treasury com uma marcação a mercado horrorosa. O Bank of America, que é um dos principais, está com mais de 100 bilhões de prejuízo, só que aqui tem aquela história, você coloca no livro que não vou vender, eu vou levar para o vencimento, então não é um prejuízo. O que não é verdade, porque tá lá, é um prejuízo. Se você precisar fazer alguma coisa, você vai perder muito dinheiro com aquilo. Então, o mercado é bom para ter essa foto. Agora, um ponto importante de tudo isso é mostrar que o Fed continua monitorando atentamente tudo, como não fazia em 2008. Porque se em 2008 tivesse esses testes, que se eu não me engano são a cada 6 semanas, não teria colapsado o sistema como colapsou da maneira que foi. Então isso também, o fato do teste não ter trazido nenhuma novidade positiva ou negativa, mas dele mostrar, ó, por enquanto está tudo bem aqui. Tem saída para todo mundo se precisar, não tem nenhum banco que me preocupe. Isso traz para o mercado uma clareza das coisas que, do jeito que está, e a tendência é continuar do jeito que está, não estamos correndo nenhum risco eminente. Se tivesse aparecido alguma coisa, acho que o mercado hoje não estaria um pouco mais bonito, porque para mim hoje o mercado está muito bom, né, com as treasuries fechando. A gente precisa começar a ver o mercado sossegar um pouco. Eu acho que nos níveis atuais, Felipe,
Está muito menos atrativo tomar risco no S&P em bolsa do que olhar para as treasuries com mais carinho, falando de investidor institucional. Então, quando você vê o institucional estacionando um pouco, indo um pouco para a renda fixa, tirando um pouco de risco, isso ajuda a acalmar o ânimo do mercado e deixar o mercado técnico mais leve. Porque, querendo ou não, a gente viu segunda-feira, está todo mundo no mesmo trade. Nvidia caiu 6%, ficou todo mundo desesperado. Aí ela recuperou, 2 dias já recuperou tudo. O mercado precisa ficar um pouco mais leve, tem a sazonalidade agora. Os Estados Unidos está de férias. Lembrem-se disso. Então não tem ninguém fazendo nada. Um dia como hoje é muito bom para deixar fluir. E tem o PCI amanhã que eu acho que vai falar muito mais do que todos esses dados dessa semana. Fábio, só para entender um pouco mais, né, aí da tua leitura, um pouquinho mais, essa economia americana desacelerando moderadamente, né? Vamos dizer assim o termo. Quais impactos que você enxerga ali, de fato, para o mercado como um todo, né? Principalmente olhando ali para os ativos, a gente vê as bolsas americanas, elas têm se mantido em máximas mesmo, com o patamar ali dos juros no patamar restritivo, claro, muitas também muito impulsionadas pelo boom, né, ali das empresas de tecnologia. Mas como que você enxerga, né, de fato, as consequências dessa desaceleração, mesmo que seja moderada, da economia para as companhias principalmente? Olha, Paulo, a gente tem 2 cenários distintos acontecendo ao mesmo tempo. Se você puxar, tirando as coisas de tecnologia, Levi's ontem apresentou resultado horroroso, H&M, H&M, que é a loja de varejo, um resultado ruim. Agora de manhã, o Walgreens veio com resultado péssimo, mostrando que varejo, essas coisas, eles já estão sentindo essa desaceleração da economia, já estão sentindo o consumidor americano mais retraído. Só que, por outro lado, a gente tem uma narrativa de um case muito forte, que inclusive ontem a Micron soltou resultado aqui nos Estados Unidos, e o que assustou o mercado nela, demanda está alta, mas ela vai gastar 35% do CAPEX em 2025 em custo, para mostrar como a coisa está alta. Assim, vai gastar do lucro dela, 35% do lucro vai ser CAPEX para investimento. Então, essas narrativas, uma vai segurando a outra. Só que, quando você olha para o índice, ele é mentiroso. O S&P é um índice perfeito, só que ele está maquiado pela força da tecnologia, que 3 empresas são mais de 20% dele hoje. Microsoft, Apple e Nvidia são mais de 20% do S&P. Quando você olha o todo, você vê que tem muita coisa se ajustando. Tem muito setor que ainda está passando por, já está demonstrando dificuldades. Só que o índice vai demorar, porque você vê, a Nvidia caiu 6 na segunda, subiu 7 na terça e 2 na quarta. Hoje acho que está subindo também. Deixa eu ver aqui. Está caindo 1,5. Só que a Nvidia cai 1,5, Microsoft sobe 0,80, Apple sobe 0,20. Google sobe 1. Fica nesse reme-reme. O que eu acho, tá? Eu acho que o mercado ele entende que nesses níveis de bolsa tem tendência de ficar mais lateral, comprando um case ou outro de sucesso, um resultado bom, mas que a economia vai desacelerar cada vez mais. E se ela for gradativa, o famoso pouso suave, não tem estrago, é uma coisa natural. O problema é se a gente tiver de um mês para o outro um dado muito ruim, um salto, uma coisa inesperada vamos supor, um payroll vir negativo ou vir zerado, um CPI ou um PCI que dá um spike para cima, isso vai assustar. E aí são essas coisas que o Fed está gambling, ele está apostando, que ele não vai ter surpresas até ele poder começar. Muitos pedem para ele se antecipar. Aproveita que está tudo bem e começa o movimento, porque você tem espaço para isso. Você tem espaço para fazer as coisas. Ele quer esperar porque também tem uma coisa. A inflação onde está, os juros aonde está, ajuda a tirar a gordura que foi criada no mercado por causa do Covid. A gente ainda vê muito excesso de dinheiro e condições financeiras ainda relaxadas em contrapartida com juros nessa altura. Então ele tem apertado, ele diminuiu o quantitative tightening, por exemplo, que era retirado de dinheiro, ele está deixando mais dinheiro sobrar. Precisa acontecer esses pequenos solavancos para ir drenando isso, para ele poder cortar juros
e a economia gradativamente retomar. E vamos lembrar, Paula, hoje a gente tem o debate. O debate hoje político, se eu não me engano, 8 horas da noite aqui dos Estados Unidos, vai também dar muita informação sobre fiscal, qual a proposta de cada um, como que está a capacidade do Biden de ficar 2 horas num debate. Perceba que ele não apareceu essa semana. Ele deve estar naquelas câmeras bariátricas de oxigenação, dormindo, se cuidando, para poder estar inteiro hoje à noite. Ele não deu as caras essa semana. Tudo isso vai ser importante, porque a grande preocupação é justamente, ok, a economia desacelerou, e essa dívida? E o fiscal? Não é só o Brasil que está com problema de dívida, e o fiscal? Não é só o Brasil que está com problema fiscal. Os Estados Unidos têm um problema fiscal enorme também para resolver. E com juros nessa altura, o custo desse problema só aumenta. Então tem todas essas variáveis para ser levado em consideração.